Capítulo 11. Arco ou flecha? As flechas são polidas, mas os arcos são dobrados. Quando consideramos a vida e a trajetória de Paulo, nós concluímos que o apóstolo foi um grande arco. Antes disso, porém, ele foi uma flecha lançada por Ananias e Barnabé. Isso nos faz pensar em círculos de relacionamentos por meio do qual nós mesmos fomos lançados para cumprir o propósito e a vontade de Deus para nós. Muitas pessoas costumam supor e até dizer que não precisam de ninguém, que não precisam de nada, pois Jesus já lhe deu tudo e ele basta. No entanto, a realidade é que todos precisamos de um arco. Jesus é, por exemplo, o nosso arqueiro. Usamos arcos específicos para vivermos os sonhos do Pai. Toda improvável é uma flecha que precisa ser encontrada e lançada por um arqueiro certo. Então é maravilhoso saber que Deus escolheu para nos usar como instrumentos e para tocar outros corações. Ele não nos excluiu, mas nos deu então esse privilégio de sermos cooperadoras da sua obra na vida das pessoas. Como flecha, Paulo precisou ser lançado até que ele chegou ao tempo de ser o arco na vida de alguém. Então lançou Timóteo, seu filho na fé, rumo ao destino que Deus tinha para ele. A vida cristã é uma caminhada e, na maioria das vezes, de longo alcance. Isso quer dizer que a vida com Deus é pautada por etapas e níveis. À medida que nós crescemos no Senhor, nós avançamos também no cumprimento do propósito dele e frutificamos onde ele nos plantou. Então, não raramente nós terminamos o dia cansadas, ou por termos concluído todas as tarefas que nos foram incumbidas e os compromissos para determinado dia, ou porque nos sentimos frustradas com relação a assuntos pendentes e pessoas que estavam conosco. Certa vez, triste pelo cansaço da segunda opção, eu busquei em Deus um alinhamento, pois eu não queria enfrentar um esgotamento ou um estresse ministerial, muito menos me perder com tantas atividades. Então era tempo de deixar que Deus ajustasse o meu chamado. No livro de Atos dos Apóstolos, há um momento em que os primeiros 12 discípulos já não conseguiam cuidar de todas as coisas. Por isso, eles foram direcionados a escolher homens que pudessem servir às necessidades sociais da comunidade, a fim de que eles próprios tivessem tempo para se dedicar ao estudo e ensino da palavra. Foi considerando esse momento vivido pelos apóstolos que eu entendi que era necessário separar algumas mulheres que pudessem servir em áreas específicas. Mulheres que precisavam voar, flechas como eu, e que apenas dependiam de um arco que as lançasse. Há áreas de atuação nas quais não posso estar. Por mais que eu quisesse apoiar todas elas, o tempo de ser arco implica em entender que a flecha é lançada, mas o arco não. Ele permanece com as mãos nas mãos do arqueiro. O lugar de ser arco é um lugar novo para mim e talvez seja também para você. A questão é saber identificar os tempos, entender que funções nós devemos desempenhar, a de ser o arco ou da flecha. Para descobrirmos se somos arco ou flecha, então nós precisamos conhecer um pouco sobre as características de cada uma, pois muitas mulheres são flechas que precisam ser lançadas, desde que primeiro tenham o discernimento da sua função. Em Salmos 127, 4 e 5 diz: Como flechas na mão dos guerreiros são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia delas. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Este é um texto que traz considerações importantes para nós. A primeira delas é que o versículo fala sobre filhos nascidos na juventude, ou seja, trata-se de filhos pequenos. Aqui cabe uma pergunta: você foi lançada pela família que deveria funcionar como arco? Muitas flechas falharam em seu propósito porque o arco falhou. Por isso, muitas de nós tivemos que lidar com o primeiro arco quebrado, ineficiente ou simplesmente ausente. É provável que muitas das improváveis tenham vindo de uma família sem pai, ou seja, sem o guerreiro que as lançasse. Outro ponto de vista é o ministerial, que acabaram de ser submetidas a pastoreios imaturos, o que lhes causou diversas feridas. Isso porque são líderes também feridos e geradores de feridas. E feridas, pessoas feridas geram outras pessoas que feriram. Muitas flechas estão desperdiçadas no chão por não estarem em uma aljava apropriada ou nas mãos do guerreiro que possa lançar.
E é justamente por isso que Deus tem levantado líderes saudáveis que possam ser arco. E essas flechas precisam para ser alcançadas por Deus para completar o seu destino. O arco então precisa saber o tempo certo de ser a pessoa que lança a flecha para o seu destino, ou seja, de impulsionar alguém. Já as flechas, elas precisam compreender que deverão estar alternadamente em três ambientes: na aljava, no ponto da mira e no rumo do alvo determinado para ela. O tempo da aljava. O tempo de estar na aljava tem, no entanto, uma particularidade. Vejamos o texto a seguir. Isaías 49, de 1 a 7. Escutem-me, vocês, ilhas, ouçam, vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo, Israel, em que eu mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: Eu tenho me fadigado sem qualquer propósito. Eu tenho gastado as minhas forças em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a quem ele mesmo. Pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: Para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os fins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se curvarão por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. O tempo de estar escondida na aljava é necessário e fará parte da trajetória de toda a flecha escolhida pelo Senhor. Esse texto foi liberado sobre Santa Catarina, um evento sobre ministro dos quais participamos. Nós estávamos em 6 pessoas e tivemos a alegria de receber profeticamente essa palavra sobre o nosso estado. Eu creio que Deus tem cumprido essa profecia e ainda levantará e lançará muitas flechas escondidas aqui. Uma das características das flechas é justamente o tempo de estar na aljava, o tempo de ser escondida pelo Senhor. Como flechas do Senhor, nós precisamos saber que Ele nos afiará, nos preparará e nos esconderá. Muitas vezes esse processo nos parece injusto, mas estar na aljava significa estar no lugar seguro no qual Deus está e pode ministrar ao nosso coração. Lembre-se que a aljava era um tipo de estojo em que se guardava e transportava as flechas, e que era carregada nas costas do guerreiro. Onde quer que ele fosse, a aljava seguia ele. Então, da mesma forma, nós caminhamos com o Senhor, o nosso arqueiro, conhecendo o seu coração, para que, chegado o tempo de sermos lançados, nós estejamos prontas para alcançar o alvo do Senhor para nós. No entanto, o tempo de estar escondida também termina e chega então o tempo do lançamento. Ao chegar o momento, é comum então nós nos depararmos com as nossas próprias limitações, com sentimento de inutilidade. Até bem pouco tempo, eu sofria muito no dia de encontros de mulheres. Eu lutei contra a sensação de que aquilo que eu estava fazendo era inútil. Quando as reuniões de mulheres terminavam, apesar do retorno positivo delas, a minha vontade era nunca mais ocupar uma plataforma. Deus, porém, foi me forjando para estar neste lugar. Foi me lapidando para responder o chamado e no tempo dele para mim. No meu tempo com Deus, ele ministrava o meu coração sobre o efeito do meu trabalho no coração de muitas mulheres, mas na minha visão parecia inútil. Então a sensação de inutilidade era tão intensa que resisti muito a disponibilizar as mensagens no YouTube. Deus pode nos surpreender quando e entregamos a Ele o pouco que nós temos. Para muitas flechas que se sentem perdidas, caídas no chão e sem propósito, Deus devolverá o propósito por meio de arcos específicos que Ele vai usar para lançar-nos no destino certo. Por isso, tenha sempre em mente que quando nós escondemos algo, é porque o consideramos precioso. Então é comum nós guardarmos as coisas de maior valor em casa. O mesmo princípio é verdadeiro na natureza.
Tudo que é precioso está escondido na terra, então nós precisamos cavar, buscar para ser encontrado. Assim também são os tesouros de Deus. Estão depositados em nós, Deus nos esconde para um propósito maior. Então, estar escondida dói porque o mundo clama por exposição. Requer que estejamos cada vez mais expostas, embora a direção de Deus seja que nos guardemos, pois quando estamos escondidas, o nosso valor aumenta e nós nos tornamos mais resilientes, mais fortes, mais afiadas e mais preparadas. O tempo de se tornar arco. O arco também tem características e processos peculiares. Ele também é escondido para ser dobrado, sofrendo uma transição, assim como nosso desenvolvimento e crescimento que passa por transições. Há alguns dias eu ouvi alguém explicar o processo de criação do arco. Para ser feito, ele precisa ser amarrado nas pontas a fim de ser dobrado e conseguir a vergadura própria do seu arco. Não raramente é assim que nos sentimos, pois Deus parece fechar a sua boca, amarrar os nossos pés e nos colocar dentro de casa, o que nos dá a sensação de vazio e inutilidade. Hoje eu valorizo muito o privilégio de estar em casa, mas nos momentos em que eu não conseguia ver a utilidade em mim, sem saber quem eu era, parecia que todas as pessoas estavam correndo, alcançando nações, enquanto eu estava perdida, escondida em casa. Uma das características imprescindíveis do arco e na vida daqueles que Deus usará para lançar pessoas é a flexibilidade. Sem flexibilidade, o arco vai quebrar ao ser dobrado. Por essa razão, Deus nos permite ser quebradas, dobradas, rebaixadas, não para nos humilhar diante dos demais, mas para que nós possamos aprender a ser flexíveis até adquirir o formato que Ele deseja. A transição é difícil quando nós estamos habituadas a ir longe como flecha, mas o tempo de ser arco exige que sejamos amarradas e dobradas para poder cumprir a nova função. Ser arco dói, e é por isso que Deus tem levantado homens e mulheres calejados, que já foram dobrados e estendidos de muitas formas e que possuem envergadura ideal para que sejam como essas flechas para poder lançar essas flechas ao seu destino. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam arcos na nossa vida, pessoas que nos olhem fixamente e dirijam nosso foco para o que realmente tem valor. Uma particularidade impressionante do arco é estar sempre nas mãos do arqueiro, estar até mesmo à frente do arqueiro, diretamente nas flechas, que fica atrás e, na maioria das vezes, não tem noção alguma do que vai acontecer. O arco vê o que a flecha desconhece. Esta sempre apontando para o destino da flecha, porque sua visão é antecipada. E, igualmente, muitas mulheres estão sendo lançadas para ministrar o coração de outras mulheres como arcos nas mãos do arqueiro. E já viram sobre as flechas que Deus deseja lançar, o que ele tem para elas. Existe um texto que tipifica com muita propriedade os processos de transformação da flecha. De 1 Timóteo 4, de 12 a 16. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Eu tenho uma experiência particular com esse texto. Logo quando estávamos iniciando a comunidade, com poucos dias de ministério, eu estava planejando abrir uma clínica de estética. Ferida com o sistema religioso de regras, eu não queria pastorear pessoas porque havia um fardo religioso. Até então, ninguém sabia do meu desejo. Eu já tinha olhado uma sala, já tinha comprado coisas e já tinha determinada. E em determinada tarde, eu recebi uma mensagem do texto de 1 Timóteo 4. Quando eu perguntei à minha mãe por que ela tinha enviado aquele texto, ela disse que não tinha mandado texto algum, que a Bíblia vinha mandado sozinha. Eu entendi que Deus estava falando ao meu coração.
deixando claro que ele não havia me chamado para abrir uma clínica estética e que eu não deveria descuidar do dom e das palavras proféticas que haviam sido liberadas sobre mim. Deus foi muito específico ao dizer ao meu chamado que ele não era para abrir uma clínica, mas que eu deveria me dedicar àquilo ao qual ele me havia chamado. A minha mãe foi um arco na minha vida nessa ocasião. Deus a usou para me colocar na rota do destino que ele já tinha reservado para mim. No colo do arco chamado mamãe, ele me redirecionou e vivo hoje os sonhos dele para mim. Deus está levantando arcos e flechas nesse tempo. Portanto, nós devemos discernir os tempos, pois sempre nós transitamos entre ser arco e ser flecha na vida das pessoas. Em alguns momentos nós somos arcos, em outros somos flechas, mas em todo tempo Deus deseja contar conosco e nos unir com Ele para o que Ele está fazendo. Arcos são mães e pais espirituais e como precisamos dele. Que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.